Você já comprou uma orquídea, ela veio linda, florescida e nunca mais floresceu aí na sua casa? Você está com uma orquídea que já faz anos e ela não dá flores de jeito nenhum? Então esse vídeo é para você. Assista até o final porque eu vou mostrar para vocês 5 erros que impedem que as suas orquídeas entre em floração no período correto. Então, se você está chegando agora, já deixa o like, porque é muito importante a ajuda de vocês para o crescimento dos meus conteúdos, do meu canal, para a divulgação do meu trabalho. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Dá aquela confiança para mim, para o meu canal, para o meu trabalho. E, por favor, ative o sininho, porque assim você vai receber as notificações de toda vez que eu estarei postando vídeos novos. Em geral, são na terça e na sexta, mas dependendo da rotina do meu dia a dia, às vezes eu não consigo postar, né, nesse cronograma, nesse programa de horários, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o primeiro erro, que é um erro muito comum e que está relacionado ao nosso comportamento, que é a questão da paciência, gente. Muitas pessoas vão lá, compram uma orquídea lá no supermercado, no garden, compram pela internet e não se atentam à estação de floração dela, porque cada orquídea ela tem uma estação de floração. Claro que alguns híbridos eles tendem a florir até 2, 3 vezes ao ano, existe isso, mas assim, é basicamente criterioso o período de floração de cada orquídea. Tem orquídea que floresce em novembro e floresce lá em março de novo. Então, cada orquídea ela tem um período de floração, com exceção de alguns poucos híbridos. Vamos pegar, por exemplo, aqui as Lodigese. As Lodigese, essa Lodigese alba linda, olha só, gente, que floração magnífica. São 7 flores, se eu não me engano aqui, não contei bem, mas são 7 flores lindas, puras, branquinhas, gente. Olha só que linda essa Lodigese alba. Ela floresce agora neste período, entrada da primavera, saída do inverno. Esse período é o período de floração das Lodigese, tá? Então a pessoa que não tem paciência, compra uma orquídea dessa e já quer que ela floresça logo em seguida na sua casa, né? Por quê? É porque não se atenta, não presta atenção ao período de floração da orquídea. Então quando a gente vai comprar uma orquídea no site, tem que olhar o período de floração dela, ou fazer uma pesquisa. Por isso que é importante comprar uma orquídea identificada. Aí você observa o período de floração, você vai lá, digita, né, coloca características da Cattleya Lodigese. Vai aparecer entre a questão de cultivo até a questão do período da floração dela, que ocorre em tais meses do ano. Por exemplo, agosto e setembro. Tá? Então vamos colocar esses 2 meses como exemplo. Então, se a pessoa ela sabe o mês que vai estar em que a planta vai estar em floração, ela já vai estar atenta a essa planta, se ela vai estar se desenvolvendo no tempo correto, para que quando ela chegue no período de agosto, ela já esteja com a espata floral ou emitindo os botões ou até mesmo a floração, né? Ou seja, ela tem que estar com o pseudobulbo novo desenvolvido e pronto para florir. Se isso não aconteceu, alguma coisa nós erramos em nosso cultivo, né? Então é importante se atentar a essa questão, né? Se não se desenvolveu o pseudobulbo, o broto não está do tamanho certo, cerca de 1 mês antes da floração e com a espata algumas vezes já pronta, nós devemos se atentar porque alguma coisa no cultivo nosso não está correto. Outra coisa que acontece com relação à questão da paciência. As pessoas muitas vezes compram bebês orquídeas e aí querem que rapidamente ela se desenvolva e acabe dando florações. Gente, um bebê desse demora aproximadamente 3 anos, quando ele está nesse porte, até 5 anos para ele estar apto a florir,
apto a dar a primeira floração, que pode vir com uma flor, duas flores, porque sempre a primeira floração não é muito intensa. Então ela vai se firmar mesmo, uma floração mais vistosa, mais bonita, lá na segunda, terceira floração, que ela vai estar dando um cacho, dependendo na verdade da espécie, do cruzamento que foi feito, porque tem orquídeas que vai dar duas flores, né? Nunca vai passar disso. Tem orquídeas que vai dar um cacho, tem orquídeas que vai dar, né, uma única flor. Então, mas não levando em consideração isso, mas descartando essa questão da quantidade de flores, né, ela vai demorar um bom tempo para ela estar florindo. Então tem que ter paciência, não adianta você vir e colocar um monte de adubo, não adianta você regar 10 vezes ao dia, não adianta você ficar mudando ela de lugar, mudando de substrato, porque ela tem o tempo dela. As orquídeas têm um ciclo lento e a maioria delas, em geral, as espécies, só dá flor uma vez ao ano, tá? Então que fique bem claro isso. A maioria das orquídeas, que são em geral espécies, só dão flores uma vez ao ano. Então quando você vai comprar uma orquídea, se você é daqueles apressadinhos que não tem paciência em estar cultivando um bebê desses, eu sugiro que você já pegue uma planta do tamanho adulta ou pré-adulta, que é o que nós chamamos de NBS. Então você acessou um site e está lá escrito Cattleya lodigese alba e tem do ladinho escrito tamanho NBS, significa que essa planta está apta a florir na próxima estação ou pode demorar até um ano aproximadamente para florir. Então ela já é quase adulta, já é jovem, né, passando para a fase adulta, certo? Neste caso, ela pode sim já estar entrando em floração na devida estação de floração dela, dependendo do tamanho, certo? Outra coisa, se a planta tem tamanho 1, significa que pode demorar 4, 5 anos até mesmo. Tamanho 2, 4, 3 anos. Tamanho 3, 2 a mais ou menos, né, 2 anos e meio aproximadamente, vai depender muito de como é feito o cultivo. E o tamanho, esse tamanho 1, o T1, T2, T3, é referente ao tamanho do vaso. Então, quanto mais próximo do T1 estiver, é menor a planta. Então, prestar atenção quando você for comprar. Comprou uma planta T1, possivelmente você vai comprar uma planta desse tamanhinho aqui. T2 um pouquinho maior com um brotinho a mais. T3 um pouquinho maior. T4, depois NBS e aí planta adulta, certo? Então essas são as organizações que o pessoal coloca para classificar o tamanho das orquídeas. Então se você quer cultivar orquídeas, primeiro tenha paciência. Observa o período que ela vai florir, pesquisando a planta ou com algum especialista ou em alguns sites confiáveis, que lá vai estar a referência de quando essa orquídea pode estar entrando em floração, tá? Fora isso, não adianta você colocar gelinho, não adianta você colocar lá no freezer, não adianta você dar chá disso, chá daquilo, jogar água de arroz, não adianta dar chá de prego, que não vai resolver, gente. É mais fácil você matar a orquídea do que você resolver a necessidade sua, né? Porque é uma necessidade da gente que ela dê flores logo. Mas isso não acontece. Nós não conseguimos fazer com que uma planta como a lodigese, que floresce em agosto, floresça em janeiro, por exemplo. Ela só vai florescer, no caso, se for um híbrido, né, primário, secundário, um híbrido complexo aí que existe, tá? Então, é muito importante vocês levarem em consideração a paciência quando estiverem cultivando orquídeas, tá bom? Gente, um outro fator que pode estar relacionado à não floração da sua orquídea é a adubação. Por que a adubação? Gente, a adubação é o alimento da sua orquídea. Orquídea que não se alimenta, ela não vai florescer. Pode ser que até floresça, claro, né, porque nós sabemos que as orquídeas elas necessitam de muito pouco para elas estarem florindo. Porém,
se a gente fornece o alimento necessário, a floração sempre tende a ser mais bonita. Então, quanto mais você cuidar a questão da adubação, a chance é que a sua orquídea floresça com uma qualidade melhor, né? Qualidade é o quê? Pétalas e sépalas bem formadas, labelo bem mais bonito, a vigorosidade, a planicidade da planta melhora bastante, da flor no caso melhora bastante, a robustez da planta melhora bastante, mas claro que isso vai depender de cada tipo de nutriente. Para as orquídeas florescer, elas necessitam de um elemento principal, né? Não é o único, mas de um principal, que é o fósforo. Então, quando a gente compra um adubo para a orquídea, geralmente a gente compra com aquela formulação NPK, que é o nitrogênio, o N, o fósforo, o P, e o K, o potássio. O elemento do meio, que vai estar no meio, representa o fósforo. O fósforo, ele é o elemento que vai ajudar no desenvolvimento da espata floral, da haste floral, da formação das flores, no caso do pólen, né, na formação de frutos, do fruto da planta, que aí vai ser as políneas, da parte de germinação, né, as políneas e a cápsula, né, que vai ficar aqui atrás, se é caso a gente fecundar. Então ela vai ajudar em todo o sistema reprodutivo da planta, de modo geral. Então, se você quer ter as flores bonitas, você tem que alimentar a sua orquídea durante o ano todo com fósforo. Já ouviram dizer aquele ditado que marmelada na hora da morte mata? Não adianta você, ali no último mês, saindo a flor da orquídea, você colocar um adubo rico em fósforo, que não vai resolver o problema. Pode até ajudar, mas é mínima coisa, né? Um tantinho assim, ó, gente, muito pouquinho. O que você deve fazer? Logo que a orquídea ela já está se preparando para soltar um novo broto, já está soltando um broto novo, e naquele broto novo vai vir uma floração, que a planta já está adulta, o que a gente vai fazer? Vai entrar com adubo rico em fósforo, né? Ou seja, vai utilizar uma formulação, por exemplo, uma das formulações é essa, 9-45-15, né? Essa é uma formulação, o 9-45-15 é uma formulação de adubação para floração. Ah, Fernando, mas eu vou adubar o ano inteiro com essa formulação? Sim, mas claro que você vai intercalar com outros adubos, porque a orquídea, você não pode pensar que ela só está se preparando para florescer. Ela está se preparando para emitir um broto novo, está lançando um broto novo e raízes. Então você vai intercalar adubo de manutenção, adubo de floração, adubo de crescimento e enraizamento na sua tabela. É importante isso, gente, porque se você não utiliza uma tabela de uma organização do seu plano de adubação, tende a dar errado o processo de floração da sua orquídea, certo? Então, adubo, ele é super importante, é a comidinha da planta. Não adianta eu vou colocar só borra de café. O que é a borra de café, gente? Eu posso até colocar, mas é o nitrogênio. O nitrogênio faz crescer a planta, não faz florescer. O nitrogênio ajuda na fotossíntese, ajuda a ter as folhas verdes, a soltar brotos novos, até ajuda no enraizamento, porém não ajuda na floração, certo? Então eu preciso colocar elementos que forneçam o necessário para o desenvolvimento pleno de toda a planta, porque se eu só forneço o nitrogênio, a planta cresce, mas a floração fica defasada, certo? Se eu só forneço enxofre, por exemplo, vou pegar um enxofre aqui, eu vou estar fornecendo nitrogênio e vou estar fornecendo, no caso, enxofre também, porém não vai estar ajudando
no desenvolvimento das flores. Então eu preciso colocar elementos como o molibdênio, que ajuda na floração, que é um micro nutriente, tem que colocar o fósforo, né? Enfim, tem que colocar uma série de elementos, de nutrientes que são importantes para a floração dela, seguindo sempre o plano de desenvolvimento da orquídea, as fases de desenvolvimento da orquídea, intercalando os adubos. Tá? Existe hoje no mercado alguns adubos que são bem completos, que são importantes a gente mencionar, que eles já têm macros e micronutrientes, né? No caso, os macronutrientes primários, que é nitrogênio, fósforo, potássio. Vamos ter os macronutrientes secundários, no caso o cálcio, o enxofre e o magnésio. E vamos ter também os micronutrientes, né, que são alimentos terciários, né, que são nutrientes que a planta precisa em menor quantidade, mas que também precisa. Então, quando você for comprar, particularmente, eu recomendo que você já compre um composto completo, que tenha macronutrientes secundários e os micronutrientes, beleza? Isso é muito importante, a gente está frisando. Eu tenho uma aula no meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip falando especificamente sobre cada tipo de nutriente e o que é necessário para cada fase de desenvolvimento da sua orquídea. Acesse o link que vai estar lá, o link para vocês acessarem o site, aí vocês aproveitam, digitam lá no chat Pais 20 e aproveitam a promoção que está com 20% de desconto esse mês, tá bom? Então vamos finalizar essa parte falando aqui do excesso de adubação. Se você aduba demais a sua orquídea, mas então eu vou adubar demais porque daí assim ela vai se desenvolver mais e vai florescer antes. Não vai resolver. O que vai acontecer? Você vai supernutrir a sua planta, vai fazer com que ela bombe e ela não vai resistir, vai ter problemas principalmente com ataque de fungos, tá? Então você vai ter problema, primeira coisa, vai acidificar o substrato. Se você não tomar cuidado, o substrato vai ficar muito ácido, vai reter muitos sais e a orquídea acaba morrendo as raízes por causa disso. Outra coisa, mesmo que não aconteça a morte das raízes, você tenha cuidado com o substrato, a planta vai crescer demais, ela vai entortar, vai envergar. O que vai acontecer além disso? Ela vai estar mais susceptível a ataques. Então, não adube demais. Neste caso aqui da adubação, o menos é mais. O que é o menos? Doses homeopáticas. Faça doses pequenas, mas mais vezes. Por exemplo, se eu iria fazer uma aplicação de um determinado adubo a cada 15 dias, então eu faço a cada semana, mas com a metade da dose. Aí a orquídea ela tem maior aproveitamento, porque se eu aplicar mais vezes, a orquídea ela vai retirar, né, a quantidade de sais em quantidades pequenas, mas sempre se alimentando. Porque se a gente aplica uma dose completa ou uma superdose, grande parte desse material ele tende a se perder. Então eu vou estar jogando fora, tá? Então use ou a dose correta da formulação do adubo ou doses homeopáticas, certo? Então cuide da questão da adubação, nunca aduba demais, aduba no tempo certo e siga as fases de desenvolvimento sempre para a adubação. Nunca esquecendo de fazer a intercalação dos adubos. Se usar só um tipo de adubo, alguma coisa vai decair na sua orquídea. Certo? Outro ponto que nós devemos nos atentar está relacionado ao não florescimento ou ao florescimento de nossas orquídeas, é o cultivo. E neste caso, nós vamos utilizar como exemplo o vaso e o substrato. Duas coisas super importantes para garantir o sucesso do desenvolvimento da planta e a questão da floração. Ah, mas Fernando, você não está falando de floração? E planta, gente, que não se desenvolve, floresce? Não floresce, gente. Então você tem que entender que a planta precisa se desenvolver para ela florescer. Senão ela não vai florescer, pelo menos de forma saudável, certo? Você vai ter aquela famosa floração do canto do cisne, floração da morte. Então, para que a orquídea floresça, você tem que utilizar o material adequado para cada tipo de orquídea. Pode até padronizar? Pode sim, mas tem que tomar aquele certo cuidado.
Tá? O que é a padronização? Ah, Fernando, eu só tenho acesso a vaso de plástico. Eu posso usar vaso de plástico para todas as orquídeas? Pode usar. Porém, usar o vaso do tamanho correto para cada planta, nem muito grande, nem muito pequeno. Cuidar, se você vê que uma planta necessita de mais ventilação, se você conhece a espécie, ó, essa espécie aqui, ela não gosta de substrato encharcado. Eu vou colocar esfagno? Não vou colocar esfagno nela. Porque se eu colocar esfagno, eu vou acabar matando. Então eu vou colocar o quê? O carvão, a casca de pinos, que é um substrato mix, que dá um equilíbrio entre umidade e secura, né, e ventilação. Eu posso utilizar a casca de macadâmia, eu posso utilizar a palha de arroz carborizada. Então existe uma série de materiais, de substratos, que a gente pode estar adequando para cada tipo de cultivo. Tá? Se você observa que a orquídea ela necessita de mais umidade, coloca um pouquinho de esfagno, aumenta as regas, né? Faz isso no tempo certo. A orquídea ela tem fases de desenvolvimento. A maioria delas ela segue um ritmo meio que padrão. Né? Não é geral, porque são mais de 35 mil espécies, desculpa, mas elas têm basicamente um padrão de desenvolvimento, que funciona assim. A fase de broto é a fase que a gente vai aumentar a umidade. Já estou atropelando até o outro item, né? A fase de brotação dela, de enraizamento, a gente aumenta um pouco a umidade. Até a fase de início de floração. Da fase de início de floração, a gente dá uma reduzida na umidade, né? Principalmente no material, no substrato. Para quê? Para que ela descanse, porque nesse período ela está basicamente num ciclo de dormência. Não é todas que acontece isso, tem orquídea que passa direto, que pula direto essa fase de dormência, mas algumas, uma grande parte delas, elas entram ou em um curto período de dormência, que pode ir de 15 dias a 30 dias, ou até mesmo alguns meses. Então você tem que cuidar, diminuir um pouco as regas. Essa outra questão do substrato é muito importante. Então, se eu utilizar o substrato certo, mesmo que eu seja aquele regador compulsivo, a planta não tende a sentir o excesso da umidade, né? O excesso que eu digo, o excesso de regas. Então, eu posso regar mais com menos efeito depois, né? Efeitos colaterais. Porque se eu utilizo um substrato encharcado, um substrato que encharca, e aí eu molho hoje, molho amanhã, ou molho a cada 2, 3 dias, porque eu gosto de molhar, chega um momento que satura, as raízes não têm mais capacidade de absorver, porque as raízes são como uma esponja, chega um momento que enche de água as raízes, elas ficam saturadas, elas apodrecem, junto com o ataque de fungos e, consequentemente, você perde as raízes, perde a planta e perde a floração, certo? Então, é um conjunto de fatores, de passo. Então, para orquídeas que gostam de menos umidade, utilizam um substrato mais leve, né? O que é um substrato mais leve? Um substrato que retém menos umidade. Já para as orquídeas que gostam de uma certa umidade, de se manter um pouco mais úmidas, você utiliza um substrato agregado, né, com a fibra de coco, com o chip de coco, a fibra nunca, utiliza o chip de coco ou utiliza o esfagno, certo? Porque são substratos que retêm um pouco mais de umidade, tá? Então, cuidando o vaso, o substrato, você vai ter com certeza sucesso no desenvolvimento da sua planta. Material de boa qualidade, um vaso bom, um substrato bom, é garantia com certeza de uma planta se desenvolvendo bem, principalmente se você é iniciante, porque quanto mais iniciante, a tendência é que mais erros a gente cometa. Então, utilizar às vezes um cachepô, um vaso de barro, é muito importante para que você tenha sucesso no cultivo de suas orquídeas na fase inicial. Depois, com o tempo, você vai melhorando as técnicas e vai vendo que você consegue cultivar em vaso de plástico ou consegue cultivar em outras formas, como tronquinho, por exemplo, que pode ser uma das opções de cultivo, beleza? No top 2, a gente tem a rega como um fator
super importante para a floração de nossas orquídeas. Existem orquídeas que não toleram excesso de umidade ou muita rega no período de floração. Um exemplo, algumas espécies de dendróbiums. Se você coloca muita umidade no período que eles estão chegando à floração, ao invés deles entrarem em floração, eles vão entrar numa brotação de cakes. Eles vão emitir cakes, certo? Então tomar cuidado. Em geral, a grande maioria das orquídeas, elas gostam de uma leve umidade no substrato no período que elas estão entrando em floração. Porém, como eu falei, existem espécies e espécies. Algumas gostam de mais umidade, algumas de menos. As Phalaenopsis, elas, por exemplo, gostam de um período, né, que esteja de um momento de maior rega para induzir a floração e um friozinho, que daí a gente vai falar de iluminação, mas elas gostam de um equilíbrio entre umidade e frio. Um frio, não é aquele frio, gente, de 10 graus. É um frio que fica entre 18 a 20, 22 graus aproximadamente para induzir a floração. Então, um equilíbrio entre um pouquinho mais de umidade, nunca encharcado, com o frio vai ajudar a induzir a floração da Phalaenopsis, né, que gosta dessa temperatura um pouquinho mais fresca, principalmente durante a tarde e durante a noite, beleza? Para que ela tenha uma floração sadia. As catleias também passam por um pouco disso. Algumas catleias, elas gostam de um período um pouco mais seco para que elas entrem em floração. Outro exemplo, vou citar aqui para vocês, uma planta que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, todo mundo sabe que sou apaixonado por sofronites, e as sofronites são um belo exemplo, neste caso, em especial a Sophronitis brevipedunculata, que gosta de uma diminuição na rega para que ela floresça bem. Então, quando você entra com maior rega, mantendo ela mais tempo úmida no período de floração, pode ser até mesmo que ela chegue a abortar a floração. É o que acontece com algumas espécies de sofronites e também com algumas orquídeas. Se a gente molha demais, principalmente a espata, e a espata no momento que ela está abrindo, acumula água e está um calorzão, cozinha a flor lá dentro, acaba morrendo os botões. Então cuidar. Rega demais é um problema, sempre é um problema, né? Porém, é aquela coisa, se eu deixo faltar a rega, pode ser que a minha orquídea não floresça. Se eu rego demais, também pode ser que a minha orquídea não floresça. Fernando, você não me ajudou nada neste caso. Realmente, gente, não tem como eu ser abrangente na situação. O que eu preciso que vocês entendam é que vocês têm que conhecer a planta de vocês e quais são as características do ambiente que ela vive, que ela habita. Para quê? Para que vocês entendam se naquele período de floração, no período que vai levar a floração, ela vai necessitar de um pouquinho mais de umidade ou um pouquinho menos. Eu já tive muitos casos de molhar demais, principalmente algumas catleias aqui, de regiões mais quentes e secas, de acabar perdendo a floração por excesso de umidade. A orquídea, ela vai se desenvolvendo, solta a haste floral e de repente a haste floral, quando está próxima a abrir, murcha. Isso acontece com os denfal também. Se a gente molha demais os denfal, quando ele está apto a florir, quando ele está soltando os botões estão aptos a abrir, na verdade, eles murcham. É muito comum isso. Por quê? Neste caso, muita rega ou também o excesso de umidade, às vezes, na atmosfera. Então, presta atenção na rega, vê se você não está errando nessa questão de estar molhando demais ou molhando de menos a sua planta. Equilíbrio. Esse é um dos pontos importantes para você ter sucesso no desenvolvimento da orquídea e na floração dela, com relação à rega. Então agora vamos para o top 1, gente. Qual é o fator mais importante que faz as nossas orquídeas florescerem? Muita gente pensou que era adubação, mas não é, gente. Está relacionado ao sol.
Sol é vida, gente. Sem sol, nada acontece. E, consequentemente, para as nossas orquídeas não é diferente. Elas precisam de luz. Se a sua orquídea está aí parada faz 1 ano, 2 anos que ela não floresce, aumenta a luz. Fernando, como assim que eu faço para aumentar a luz? Gente, se você está com a sua orquídea, ela não floresce, vamos pegar aqui o exemplo das Phalaenopsis. Ela está lá num cantinho, ela recebe aquela luzinha lá da janela, onde o sol praticamente bate a 1 quilômetro distante dela, e aí vem aquela luzinha e chega até a orquídea. Ela não está recebendo luz suficiente para que ela faça o processo de fotossíntese e, consequentemente, leve os nutrientes, leve a seiva elaborada para a floração dela. Então você precisa que essa planta receba um pouco mais de luz para que aí sim ela consiga se desenvolver e garantir a floração. Certo? Então, se a sua orquídea não está florescendo e você se atentou para os outros pontos, não é questão de adubação, não é questão de rega, não é questão de paciência, vai para a questão da luz. Aumenta a luz dela, gente. Ah, mas Fernando, eu coloco direto ao sol? Não. Vai aumentando. Já ouviram falar em degradê, né? Então vai aumentando o gradiente de luz, tá? Aumenta o gradiente de luz. Vai colocando ela todos os dias no solzinho da manhã, no solzinho da tarde, né, colocando ela para receber um pouquinho mais de luz, mas sem estar mexendo muito nela também, porque a orquídea não gosta que você fique, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não dá, gente. Isso aí também você deixa a coitada da orquídea maluca. Uma hora ela pensa, eu vou crescer pra cá. Não, vou crescer pra cá, vou crescer pra lá. Gente, ela fica doidona, não vai se desenvolver. Mas você vai aumentando o sol. O sol pega aqui, então muda ela pra cá, ó. Mudei sem mudar a posição. Então mudei ela para cá. Aqui ela vai pegar sol até as 10 horas. Beleza, não resolveu? Aumenta um pouquinho mais de luminosidade. Vai pegar sol até as 11. E vai pegar sol lá pelas 5 da tarde. 4 horas, 5 da tarde. Vai chegar um momento que você vai acertar a claridade dela. Quanto tempo de luz uma orquídea precisa? Uma catleia, gente. Uma catleia precisa de 4 a 8 horas de luz por dia para florescer de modo geral, tá? Uma Phalaenopsis já floresce com 2 horas de luz filtrada do sol, sempre luz filtrada do sol, ou aquela luz direta, mas no período bem da manhãzinha ou da tarde. Com 2 horas ela já entra em floração, já garante a floração dela. Porém, existem algumas orquídeas, como os Catasetums, que gostam de bem mais luminosidade. Os Cymbidiums também gostam de muita luminosidade. As Vandas gostam de bastante luz o dia todo, certo? Então, para você entender, sempre forneça um pouquinho mais de luz do que menos. Claro que sempre observando se não está tendo queimaduras nas suas folhas, nas folhas das suas orquídeas, tá bom? Então esses são os 5 pontos, eu espero que tenha ajudado principalmente na compreensão da ideia, da lógica, né, do raciocínio de você entender por que a sua orquídea não floresce. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, né, se vocês entenderam a lógica. É muito importante o raciocínio, que o raciocínio de vocês se completem ao meu, para que vocês entendam o processo como um todo, tá bom? Então deixem nos comentários se vocês entenderam o raciocínio, se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, algum acréscimo, porque é muito importante, tá bom? Então até a próxima, gente, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!